Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Nós começamos nosso estudo nos livros de Esdras e Neemias. Nosso segundo estudo, nós vamos abrir nossas Bíblias em Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Esdras, capítulo 3, 1 ao 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazer do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro em Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintender. Então se apresentaram a Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os seus sacerdotes parlamentares e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviram de muito longe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui realmente em teu nome. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra linda, e pedimos, Senhor,
retorno do povo a Jerusalém. O próprio retorno do povo, como já inicia o capítulo 1, ele demonstra uma ação de Deus para cumprir uma promessa que ele mesmo fez. Deus manda o povo para o cativeiro, Deus tem tempo pré-determinado para que o povo fique no cativeiro, e quando cumpre esse tempo, Deus providencia um meio para que o povo retorne para o cativeiro. Então nós vemos lá que ao profeta Isaías, séculos antes mesmo do povo ir para o cativeiro, ele já profetizava que Deus iria levantar um homem que traria seu povo de volta, citando pelo nome o rei Sírio. E depois ele mostra no começo do livro justamente Sírio, determinando e mostrando que Deus havia incumbido, dado a função a ele de trazer o povo de volta. O próprio Sírio dizia: o Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me dá a função de construir para ele uma casa em Jerusalém. E aí ele faz o decreto, dando toda a condição, mandando que se entregasse os utensílios do templo que estavam no depósito ali, que foram levados para o Nabucodonosor, e o povo volta, e ela está em todos aqueles que voltam, os sacerdotes, os levitas, e os cabeças de todo o povo, aqueles homens que voltam para Jerusalém, para reconstruir. Também já mostraram para nós que havia inimigos, e eles já são, em determinado momento, já vão sendo levantados aí também, no capítulo 3 aqui. Ele vai nos falar que o povo estava sob a vista, sobre o terror dos inimigos. Mas eles tinham ali muito bem determinado o que faziam. Então, o livro de Esdras é algo interessante, porque quando nós lemos assim rapidamente a história, parece que é algo que foi ocorrendo de uma hora para outra. Mas a gente pode ver aqui já, iniciando o capítulo 3, que o povo chegou e eles começaram já bem depois a fazer aquilo que era necessário. E o relato do povo chega, depois de mais de ano, ele fala aqui no versículo 1, no 7º mês, o povo então chegou, foi procurar suas casas, foi estabelecer a sua moradia, foi fazer os lugares onde eles deveriam estar. E aqui ele diz que no 7º mês da chegada daquele povo, eles levantam primeiro o altar para começar a oferecer sacrifício. No estudo anterior, quando nós falamos a respeito do retorno, eu citei que para o sacerdote, entre o número dos sacerdotes citado no capítulo 2, ele é um número proporcionalmente grande em relação a todo o resto do povo, mas para o sacerdote ele não tinha função se não existia adoração. Os israelitas não adoravam em Babilônia. Ele tinha ali a sinagoga foi criada no exílio, mas era onde eles estudavam a palavra para não se esquecer a lei de Deus. Mas a adoração de Israel, ela só era feita no templo, onde Deus que escolheu para fazer o seu nome habitar. Por isso, quando eles voltam com muito propósito, porque o povo que passou 70 anos sem poder oferecer o culto a Deus, como era determinado, os sacrifícios, os cordeiros, e toda a cerimônia como era determinada, Levítico, Número, Deuteronômio, agora eles poderiam voltar a oferecer o culto a Deus completo, como eles sabiam que tinha que ser, como era determinado para eles. Só que eles vão se estabelecer, ele não era um negócio, não era um correrio, como não chegou a acampar com os escombros de Jerusalém e começou a fazer as coisas indiscriminadamente. Mas foi dado o tempo, as pessoas começaram a se organizar, começaram a se estabelecer, começaram a se preparar. Talvez o tempo até de semear ali algum campo para esperar o tempo certo para o crescimento, o andamento de série. E aí, no capítulo 3 aqui, nos fala: chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, quer dizer, não estavam nos escombros de Jerusalém, mas eles já tinham se espalhado ali pela circunvizinhança, como era comum, Jerusalém era a cidade fortificada, mas tinham as vilas que ficavam ao redor, o povo morava ali, a depender da sua possessão, a depender de que tribo eles pertenciam. Então eles eram distribuídos. Versículo 1 diz que eles estão já nas suas cidades, já estabelecidos, já em moradia, se ajunta todo o povo em Jerusalém. Então eles fazem uma das primeiras que não sonharam, que os israelitas faziam todo ano quando eles estavam nessa terra, subiam a Jerusalém para adorar a Deus. Aqui, a primeira vez,
depois que eles voltam do cativeiro, então eles se ajuntam em Jerusalém. A palavra diz: se ajunta com um só homem. É importante entender esse andamento litúrgico de Israel, porque a gente vê que o povo não foi algo feito de qualquer jeito. Eles se estabeleceram, eles foram para suas casas, mas, porém, depois que estavam ali já organizados, eles retornam a Jerusalém. Eles vêm como um só homem. E essa palavra é importante no final do versículo 1. Porque quando ele diz como um só homem, ele destaca que o povo tinha um propósito específico, um propósito comum. Eles tinham uma ideia pré-determinada. Não foi um monte de gente que voltou para Israel e ali foi cada um ver como é que seguia, como é que fazia, como é que ia estabelecer. Não, eles tinham o propósito de reestabelecer com Deus. Então, quando eles se reúnem para começar isso, a palavra diz: eles se reuniam na cidade com um só homem, todos do mesmo e um propósito. Versículo 2 segue escrevendo ali: levantou-se Jesus, filho de Josadac, dos irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos. Então, aqui, esses dois nomes, tanto Jesua, que alguns tradutores vão dizer que é o mesmo nome hebraico para Josué também, a diferença é só uma diferença de fala, de pronúncia, como se fosse o sotaque. Então, Jesua e Zorobabel, eles representam as duas lideranças de Israel. A liderança espiritual, a descendência do sumo sacerdote, e a descendência como é que podemos dizer a palavra que é o natural físico, a descendência do governo de Israel. Então, tinha tanto descendente do rei, que seria o príncipe da nação, então a liderança física, a liderança secular, a liderança de governo, como ele tinha liderança religiosa, que era representante do sumo sacerdote, da linhagem dos sacerdotes. Então, esses dois homens, como líderes de Israel, os líderes, tanto do espiritual como do material, tanto do físico quanto do espiritual, eles se reúnem e a palavra diz no versículo 2 que eles se dispõem a edificar o altar de Deus. Ora, o templo ainda não tinha sido construído, Jerusalém estava sob escombros. A gente vai ver, quando a gente entra no livro de Neemias, que Neemias vem e diz que a cidade está isolada, então está tudo derrubado, ruínas, terra, folhas de tudo congelado. Se lá no tempo de Neemias, um pouquinho mais para frente, ele chega à cidade isolada, imagina que eles tinham acabado de chegar. Jerusalém estava só os muros de terra, não tinha nada, os muros estavam derrubados, o templo tinha sido destruído, estava derrubado, as casas estavam todas destruídas, muita coisa queimada, os inimigos, eles destruíam aquilo que eles não conseguiam derrubar, porque as pedras eram muito grandes, eles juntavam tudo e botavam para o povo, para que o povo consumisse as pedras também. E assim a estrutura viesse a ruir. A madeira queimando viesse a ruir a estrutura. Então está tudo isolado. Mas eles chegam lá e limpam, e a primeira coisa que eles fazem é reestabelecer o altar. O templo era um ponto central para o povo de Israel na adoração. Lá estava o Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, que demonstrava a presença de Deus. Mas o culto que o povo oferecia, ele passava pelo altar. Lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. O povo ele chegava diante do altar, trazendo o seu sacrifício, o sacerdote recebia o sacrifício, ele imolava o cordeiro, ele colocava sobre o altar de sacrifício e queimava a carne ali. Então, o altar era onde o povo se ligava com Deus, era onde os sacrifícios eram oferecidos. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? É estabelecer o altar. O alicerce do templo não tinha sido feito, mas eles edificaram o altar de Deus. Ainda o versículo ele segue dizendo: para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Israel sabia muito bem
acontecia antes de eles serem escolhidos profetas. O tempo que eles passaram na Babilônia, impedidos de adorar a Deus, fizeram eles quererem voltar à adoração a Deus, mas não era adorar de qualquer jeito, porque de qualquer jeito os samaritanos já adoravam por ali. Eles já estavam lá adorando de qualquer jeito, misturando a adoração a Deus com outra coisa. Eles queriam restabelecer a adoração a Deus segundo está determinado na palavra de Deus. Olha como ele fala, segundo está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Lembra que Moisés escreveu Gênesis, escreveu o Êxodo, e Levítico, Números e Deuteronômio. Os 3 livros que tem na lei, tudo estabelecido. Todo sacrifício, como era o animal que tinha que ser oferecido, como era o altar que tinha que ser feito, quando o sangue era derramado, a parte que era queimada ali, a parte que era queimada fora, tudo estava estabelecido direitinho lá no Levítico e Deuteronômio. Ele, como volta para fazer sacrifício, do jeito que está escrito lá no livro da lei. Versículo 3, ele fala sobre o altar aqui, continua. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram que holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. O compadre estabelecido era que continuamente era oferecido sacrifício no altar de manhã e à tarde. Se não me falha a memória, o sacrifício contínuo era oferecido às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. Todo dia era oferecido sacrifício nesses 2 horários. Então, constantemente, os levitas cuidavam que isso ocorresse sempre, e assim eles voltaram e fizeram, ofereceram sacrifício de manhã e à tarde. 2 coisas que tem no versículo 3 que são muito importantes. Primeiro, eles não fizeram voltar em qualquer lugar. Quando ele diz aí, firmaram sobre as suas bases, eles foram lá, escavaram, limparam, encontraram um lugar onde o altar era fixado na marca do templo, onde deveria ser colocado ali, e sobre esse mesmo alicerce, sobre aquela mesma marca, eles edificaram o altar. O altar estava sendo colocado, o templo ia ser construído, mas ele já estava no lugar que ele deveria ser. Ele não seria movido ali. Então, a primeira coisa, eles não estavam estabelecendo uma nova adoração a Deus. Eles estavam reestabelecendo a antiga adoração a Deus. Então, tudo de acordo com o que estava determinado na lei de Moisés. É interessante isso, porque quando a gente fala lá de Moisés escreveu muito antes do tempo de estar em Jerusalém. Então, se pegar só a lei, ele vai ter que estabelecer lá como deve ser. Mas não existia tempo. Mas eles pegaram todo o estabelecimento, tanto as observâncias da lei, quanto aquilo que foi acrescido depois, a respeito do tempo, do local, dos horários e tudo mais. A gente tem, por exemplo, Davi, citado aqui um pouco mais à frente, que Davi aqui estabelece como é que os músicos atuariam no templo. Porque antes não tinha músico. Davi estabelece os músicos sob a inspiração de Deus, está registrado nas Escrituras. Então, o local do templo, o alicerce, a consagração do profeta de Salomão, o lugar do altar, ali eles colocaram o altar de novo. E, mesmo em dificuldade, começaram o sacrifício novamente. E aqui, como eu disse, e ainda que eles estavam sob o terror dos povos, então, os inimigos eles estavam ali ameaçando já. Mas mesmo assim, sob toda essa opressão, eles foram lá e começaram a oferecer os seus sacrifícios. Eu acho interessante que a gente viu o capítulo 3, parece muito rápido, mas é que o ano todo entre o estabelecimento do altar e a hora que eles lançam o alicerce no templo, não é a construção do templo. Eles vão começar com o alicerce. Então, e quando eles chegam até começar o alicerce, mais que antes se passa. Mas o altar é colocado primeiro. E aqui eles começam a fazer essa missão a partir do versículo 4, porque eles começam a colocar tudo em funcionamento. Olha o versículo 4 que começa falando: celebrar as festas dos tabernáculos, como está escrito. Então já pegaram o primeiro dia de festa dos tabernáculos, celebraram ali, ofereceram holocaustos diários, segundo tudo era ordenado para cada dia. Então fizeram
Depois de uma festa, continuou com os holocaustos diários, segundo estava prescrito na lei. Versículo 5. Depois disso, o holocausto contínuo dos sacrifícios das festas da Lua Nova e todas as festas fixas ao Senhor. Era o calendário todo, tudo aquilo ali que era feito. Eles começaram a tabernáculo, as festas dos novos, sacrifícios diários, os dias santificados, tudo aquilo que estava determinado. Eles começaram a colocar que o objetivo da adoração a Deus, ela fosse restabelecida do jeito que ela é. Lembra lá, Síria falou: o Senhor me deu, mandou construir a casa para que o nome dele seja adorado. O propósito dos livros, quando conta essas medidas, que mostrar o povo reclamando para adorar a Deus como deve ser adorado. Não segundo o ensino, os inimigos de determinado momento, eles falam: não, a gente quer ajudar vocês a construir também, porque a gente quer adorar a Deus. Eu falo: não, vocês não têm parte de tudo. A adoração de vocês não é a adoração a Deus. Samaritanos já tinham essa adoração misturada lá. Eles diziam: nós adoramos a Deus. No livro do Neemias, ele diz para eles: não, vocês não têm parte nem memorial. Vocês não adoram a Deus. Então eles estavam ali restabelecendo, colocando tudo no lugar. Versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer ao altar do Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Então, primeiro, e aqui eu vou ensinar, primeiro eles reestabeleceram o culto. Eles não começaram construindo o templo, já imaginei falar, não vamos começar o exercício aqui, depois que a gente terminar de construir o templo, vai começar a adorar a Deus. Isso aqui levou vários anos, né? O veio de mim, fez parar o negócio, fez continuar. Quando se constrói o templo, até hoje, quando a igreja vai começar a construir o templo, por mais que você tenha tudo organizadinho ali, você saiba o cronograma, não é rapidinho assim que construiu, porque a construção vai do fundamento até o teto se fecha para você. Eu me lembro que quando o seminarista estava numa igreja em Brasília, eles começaram a construir o templo e ousaram no projeto, mas acabou que levou mais ou menos assim, uns 10 anos até estar dentro do templo realmente, fazendo tudo ali. E olha, 10 anos que ainda ficou um pedaço do prédio que ainda não foi concluído. Às vezes você vai pode até ser mais rápido, mas você leva alguns anos. Você imagina assim, defender-se do lugar. E olha que o templo de Jerusalém era um lugar estabelecido por Deus, não era como hoje, nós não temos mais um lugar só específico. E nós adoramos a Deus em Espírito e verdade através de Cristo. Em outros lugares eles vão variar, mas lá naquele tempo era só naquele lugar, o templo era só aquilo, as medidas eram específicas, o material era específico. Mas mesmo assim, eles não esperam construir primeiro, para depois começar a adorar. Primeiro eles começam a adorar, para depois construir. Isso mostra que a própria palavra nos diz que a adoração é importante. Mais do que a escritura, o culto, o relacionamento do povo de Deus com Deus é mais importante. Ele está em primeiro lugar. Como a gente fala, às vezes, pessoas a respeito de conversão, né? Às vezes tem gente que você fala do Evangelho e a pessoa: não, quando deixar isso aqui, quando fizer aquilo, quando ajeitar isso aqui, aí eu vou para a igreja. E aí eles entendem que não é a escritura, não é você colocar em ordem para dentro do Espírito. Primeiro nós nos relacionamos com Deus. E aí ele vai deixar para quem coloca todas as outras coisas de nova. Assim primeiro foi estabelecido o culto e depois mostrou o tempo. Porque termina com o versículo 7, também mostrando a declaração. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, então, já contrataram uma mão de obra especializada, como também deram comida, bebida e azeite aos sidônios antigos. Lá eles contavam na época que não existia ninguém que pudesse cortar madeira aos tios. Era um povo que é especialista no marcenaria. E era o mesmo povo que construiu o primeiro templo. Salomão fez contrato com os tios para trazer madeira da onde? Cedro
Davi e oferece o serviço a Salomão para poder fazer todo o material. E aqui eles fazem o mesmo que. Como é que foi construído o templo? Foi construído por 7 livros. Foi cortado madeira dos donos dos tiros. Então, contrataram o pessoal, deram dinheiro, azeite, comida, eles trouxeram pelo mar a madeira, eles cortaram para levar as suas águas, depois vinham trazendo até voltar tudo, até o ponto em Jope, para dali vir para Jerusalém, lavrar madeira e preparar para a construção do templo. Então, deram comida e azeite, comida, bebida e azeite aos donos de tiros, para trazer do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que eles tinham dado no Ciro de Gabás. Então, aí, depois de tudo isso, eles pegaram e começaram a contratar material, contratar mão de obra, ver os fornecedores e organizar para começar a construção. Então, primeiro culto, depois o culto. Primeiro a adoração, primeiro o relacionamento com Deus, depois a estrutura. Você vê como é tudo contado, né? Hoje em dia você vai construir. Normalmente é a primeira coisa que as pessoas fazem. Se você está num lugar que você tiver, primeiro você vai fazer um muro, para depois você colocar material lá dentro. Porque se você não fizer o muro e começar a colocar material, alguém carrega o material. Então, mas aqui é o contrário. Primeiro eles começam a adoração, os inimigos olhando ao redor. Depois eles constroem o templo. Depois do templo, eles vão construir os muros. Então, a mão de Deus aqui, o andamento é completamente diferente. Então, aqui eles se preparam, eles organizam, eles mandam enviar, eles começam a tratar material. Isso ele fala nos 7 meses. Aí, vira o ano, versículo 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesus, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram para viver a Jerusalém, começaram a obra na casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintendência. Olha, eles chegaram, meses depois, eles foram lá, depois que se estabeleceram, quiseram voltar, começaram o culto, colocaram o culto em prática. No ano seguinte, eles começam a obra. E olha, como eles fazem aqui. Primeiro, constituíram os levitas de 20 anos para cima. Alguns textos da idade dos levitas que passaram tempo eles variam. Então, tem alguns textos que vão falar dos levitas que vai prestar serviço a partir dos 30 anos de idade. E outros vão falar de 25 anos de idade. Isso não é Levítico de Deuteronômio. Aqui ele fala da idade de 20 anos depois do cativeiro. Então deu o negócio foi bem adaptado. Né? Talvez eles precisassem mais, tinha mais gente mais nova, então vamos dar responsabilidade para essa moçada antes. É que eu me lembro de um colega falando a respeito desse texto, que ele dizia: olha aqui, hoje aqui tem gente que fica querendo chamar os músicos da igreja de levitas. Ele fala: não, o músico não é levita. O que os levitas aqui faziam? Os levitas eram superintendentes da obra, eram os mestres de obra da casa de Deus. Era gente que metia a mão na massa. Então foi constituído todos eles daqui. Eles ficaram observando, eles observaram, para eles fiscalizarem a construção. Os trabalhadores foram contratados, mas como é que tinha construído o templo? As medidas estavam lá, tinha todo o padrão que já tinha sido estabelecido. Os levitas, como conhecedores da escritura, conhecedores da lei, eles estavam ali para garantir que a casa de Deus fosse construída do jeito certo. Não podia fazer de qualquer jeito. O tipo de madeira específico, como as pedras eram cortadas da igreja. Como nós lemos a respeito da construção do templo lá em Salomão, a palavra diz assim que no templo, no lugar da construção, não se ouviu uma batida de martelo. Isso já havia
madeira, o negócio fica muito encaixado. E é tudo encaixando direitinho, não sorrindo, uma batendo na tela para se levantar a terra. Tudo era feito para montar ali com precisão. É por isso que eles contratavam os tiros e bônus. O cara era um mestre, né? Então chegava lá, o negócio entrava direitinho, quando encaixava, era tudo estruturado. Eu acho interessante isso, porque eu gosto de marcenaria, eu adoro marcenaria. De vez em quando eu vejo alguns vídeos, alguns modelos de construção. E interessante na atividade, o modelo de construção de pontes, que ele era feito exatamente com toras de madeira soltas. Só que eles iam colocando entrelaçadas entre uma e a outra, e quando elas desciam assim, elas praticamente se travavam, sem que elas precisavam bater um prédio. E formavam uma estrutura de ar que atravessava por cima do rio, sem que eles precisassem ficar nada, sem que eles quisessem construir algo no prédio, madeira de uma função. Tudo era simplesmente montado, e quando desce, tudo era classificado. A construção é mais ou menos assim. Então, os levitas, eles ficam ali para que ficasse exatamente o que os materiais tinham que ser moldados da forma certa. Os levitas eram pessoas que superintendiam isso. Mas não só os levitas. No versículo 9, ele vai dizer que se apresentaram Jesus e seus filhos, os irmãos que admiraram seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadá, seus filhos e seus irmãos. Então eles constituíram os vigias da obra e tinha aqueles que superintendiam os vigias. Aqui no ponto a gente vai ver que as coisas já no livro de Esdras, ele nos mostra que há uma organização do crescimento. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que quer entender o Evangelho, quer entender o Evangelho, mas pressupõe que a organização é uma coisa que não é espiritual. Pense, olha o que estamos escrevendo aqui. É espiritual os levitas estarem superintendendo os pedreiros e carpinteiros. Então, assim, parece que é algo que não tem nada a ver com o espírito. Não tem nada a ver, é algo material. E as pessoas muitas vezes pensam assim, não, olha, esse trabalho é espiritual, isso é espiritual. A gente vê aqui que na organização há a função do Espírito de Deus. É algo imprescindível também para o funcionamento da obra da casa de Deus. Organização. Olha, eles contrataram os fornecedores, eles organizaram o material, quem entregar, quem ia contar, quem ia fazer, quem ia montar no lugar. Depois colocaram supervisores para poder ver como estava acontecendo. E depois isso, acima disso, havia aqueles que supervisionavam os supervisores. Tudo isso para garantir que tudo fosse feito com exatidão. E nos mostra que Deus é o Deus que trabalha com exatidão. Você já entendeu? Hoje nós temos um relógio. Ele marca ali, ele marca as horas. Né? Eu lembro que antigamente, eu cheguei a aprender isso quando eu era na rua. Ele tinha aquele relógio oriente automático. Que aí você vai mexendo, conforme você vai mexendo lá, você vai dando conta. Só que aí, com o passar do tempo, ele dá uma travadinha assim. Né? Às vezes, quando você fica muito preparado, ele vai perdendo a potência. Aí, você tem que ir lá e dar uma vida. Eu não estou relógio, eu praticamente uma frase. Dentro do relógio mais barato, fica ali. É mais fácil ele parar de funcionar do que ele atrasar em si, começar a atrasar. Mas como é que funciona o relógio? Já parou para pensar? O que determina aquele segundo que ele pula? Cientificamente, o segundo foi determinado pelo tempo que o elétron leva para dar a volta no átomo de hidrogênio. É algo assim, calculado na vida. Agora, o que me faz pensar assim, o cientista consegue descobrir e observar no átomo que a menor partícula da matéria, e lá no átomo tem uma partículazinha dele que ele leva exatamente um segundo para dar a volta. Olha a precisão como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas com extrema precisão. Toda a criação nós temos extrema precisão. Como é que o sol nasce se põe nos dias? Faz o mesmo caminho. Repararam que na época do sol ele faz um caminho, aqui é uma época que ele dá uma leve determinada. Se você pegar ali, você
dia que ela viu mais do céu quando ela vai lá, tudo em volta. Outro ano ela pode fazer a mesma inclinação e coloca exatamente no mesmo lugar. Isso é precisão. Deus faz tudo com precisão na criação. E quando nós vamos adorar esse Deus, a prazer de Deus também está precisando. Cuidar, o detalhamento daquele Deus da vida. Se fazer isso dessa forma, também é adorar a Deus. Tem gente que considera que fazer isso é tirar o espírito de nós adorar. Mas Deus, ele é adorado também na precisão, na exatidão daquilo que nós fazemos, no cuidar de fazer segundo aquilo que já está determinado. Então, toda essa precisão é demonstrada na organização. E a precisão ela mostra o cuidado do povo em adorar a Deus. Ser o mais preciso possível, porque no tempo que eles se desleixaram da adoração e acabaram sendo expulsos da terra. Agora eles querem voltar e reestabelecer isso para que não mais aconteça. E aí vem o versículo 10 a 13, e é o evento final. Quando os edificadores lançaram os alicerces no templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes parlamentares. Lá no capítulo 1 mostra que eles ganharam muitas vestes sacerdotais e tal. Tudo aqui já veio da adoração do Sírio, que tinha toda a parte certinho. Então, quando os edificadores lançaram os alicerces, os sacerdotes se apresentaram parlamentares, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, para a ramificação dos levitas que Davi separou para a música. O Davi estabeleceu os filhos de Asaf para a música. Então vieram os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor. Então, os sacerdotes tocando as trombetas, e os levitas tocando os seus instrumentos, e adorando e louvando ao Senhor, enquanto estava sendo lançados as alicerces do templo. Eu para essa cena aqui, quando eu vejo a descrição, só com a cena lá no final do início, quando eles terminam de construir o templo. Os levitas sacerdotes construíram o muro, né? Os levitas sacerdotes, eles vão cantando sobre o muro, passando sobre as 12 portas do muro, consagrando o nome a Deus. Eles estavam todos parlamentares, vestidos nas roupas, com os instrumentos, tocando e louvando a Deus, segundo, olha o que ele fala aqui, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, final das coisas. Então, todos os levitas sacerdotes estavam ali. Tudo estava sendo feito. A música, segundo, era determinada, tudo feitinho, no ritual de consagração ali, quando lançava o sacerdote. Era o lançamento da pedra fundamental. Eu não sei aqui, agora os irmãos que tem mais tempo, enquanto eu construir esse tempo, eu tenho saber a pedra fundamental dele, e quem sabe, né? O que eu me lembro da igreja de Florinda, de Montes de Galápagos, fez o alicerce, fez toda a atividade aqui, e aí, na hora, lá, a criança começar a levantar, fez o que ele fez a pedra fundamental. Me lembro do local que foi enterrado a caixa, ficava na caixa do templo, né? A caixa que jogou com material, colocava sobre uma Bíblia, um jornal daquele ano, mais uma série de coisas, e aquilo foi colocado ali entre os radieiros da construção, e depois foi entregado tudo ali embaixo. E esse teve muita consagração aqui para poder se levantar o tempo. Além um dia, quem sabe no futuro, aquele tempo que foi derrubado, se cavado, se encontra naquela casa, mas está ali tudo. Na época que ele foi construído, a data, o que aconteceu na época, para quem era presidente, quem era o governador. Então tem todo esse registro ali, um registro histórico. Hoje o pessoal chama de cápsula do tempo. Então aqui nós estávamos fazendo, vocês estavam lançando a pedra fundamental. Os alicerces estavam sendo lançados debaixo de louvor, adoração e oração. Porque a casa de Deus está sendo levantada. O versículo 11 diz: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor Pai. Imagina, os pedreiros estão lá colocando as pedras no lugar, e os levitas e sacerdotes rodando, cantando. Meu Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E o povo gritando em voz de júbilo.
vai dizer comentário versículo 11. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado o alicerce da sua casa. Era o marco. Para que o povo foi mandado de volta para Jerusalém? Para construir a casa de Deus. E ali eles estavam conversando sobre o louvor, oração e adoração a Deus, consagrando a construção ao Senhor. O povo estava reunido em um só propósito, como um só homem diante de Deus. Aqui é a definição. Então, ele vem nos mostrar a importância disso, a importância de nós cumprirmos aquilo que é necessário. Hoje, como igreja, a gente tem que estar aqui para fazer o quê? Proclamar a palavra de Deus, para cultuar a Deus, oferecer hoje para os filhos como sacrifício vivo que é o que é agradável a Deus, para ensinar a palavra de Deus, ao cumprirmos o nosso propósito como igreja, diante do Senhor e diante da sociedade cristã, nós estamos trabalhando a Deus. Nós precisamos fazer isso para nós ficamos abraçando sobre o louvor, sobre o propósito, sobre o mesmo pensamento e sobre a palavra de Deus que ensina como isso deve ser. É interessante que até aqui no versículo 11, podemos fechar o capítulo 13. Capítulo 13 podemos fechar o texto, porque aqui já descreveu a construção, como foram lançados os alicerces. O objetivo do capítulo 13 é falar sobre o lançamento dos alicerces. Mas o levita Esdras, o escrito, ele faz questão de registrar mais um acontecimento. É como se ele abrisse parinhas e dissesse: no meio de toda essa cerimônia, aconteceu isso aqui também. E aí ele fala no versículo 13. Porém, muitos dos sacerdotes, dos levitas, e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando os covistos foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Espera aí, está lançando os alicerces, todo mundo ficava, mas quem pior era aqueles sacerdotes mais idosos, aqueles que viram, está que veio de 70 anos. Então teve alguns ali que saíram criancinhas, mas eles viram o tempo antes de serem destruídos. E agora estavam voltando, quando viram lançar os alicerces, eles começaram a chorar. Alguns comentaristas que falam desse texto dizem que não dá para, alguns dizem que não dá para precisar também do que eles estavam chorando. Vocês vão levantar duas questões. Uma é a questão de lembrar que aquele tempo havia sido destruído por causa do pecado do povo. E esse é o resultado. Então, é um sentimento de lamento. Mas a outra também, quando ele fala que o alicerce, quando é lançado, demonstra que aquele templo, ele tem de perto vai ser aquela grande construção que foi feita por Salomão. O templo era muito mais importante. Só que a segunda é muito mais, tem muito mais propósito, porque o profeta Ageu, que era contemporâneo de Amos, que profetizou aqui na reconstrução do templo, lá no capítulo 2 dele, ele vai citar que aqueles que desprezam os humildes começos vão jubilar, talvez, sendo lançados por na mão de Salatiel. Então, a fala do profeta Ageu, ele vai corroborar o nosso entendimento, vai fortalecer o nosso entendimento, e que ali estavam chorando porque eles achavam que era muito pequeno. Havia muitos olhados aqui dizendo: não vai ser dessa coisa. E aí eles começaram a chorar. Agora você imagina, o povo passa 70 anos na igreja, o povo reforma. E aí, quando começa o tempo, nós vamos ter um tempo de novo. Ah, mas esse tempo não vai ser tão bonito como era. Gente, vai ter tempo, vai ser 70 anos sem tempo. E o povo está preocupado porque o tempo não vai ser tão bonito como era. Quando eu estava no seminário, na época que eu estava no seminário tinha 3 diretores. O meio, eu entrei, era na verdade o Ricos, depois que eu fui para o Brasil. Logo depois veio o reverendo Valdo. O reverendo Valdo, ele passou muitos anos nos Estados Unidos, plantando igrejas, como missionário plantando igrejas brasileiras nos Estados Unidos. E ele, quando falava
desse texto, que a gente estava nesse texto lá no seminário, naquela comunidade, e eles citavam muito essa questão do choro. Eles diziam que os grandes problemas que a gente enfrentava lá nos Estados Unidos também, constituir igreja nos Estados Unidos. Era aqueles irmãos que chegavam lá, e quando a gente começava a fazer igreja, ele queria que a igreja lá fosse igual à igreja dele, que ele pregava lá em Minas Gerais, sabe? E aí não dava, um texto é outro completamente para ele, porque tinha um mineiro, ele tinha um outro que era do Espírito Santo, ele tinha um outro que era gaúcho, ele juntava aquele pessoal todo, cada um tinha a sua referência, que era a sua igreja, e aí todo mundo começava a brigar para querer ser do seu jeito, e o negócio não andava. Ele dizia que um dos maiores trabalhos era convencer o povo, que olha, nós vamos construir, nós vamos constituir a igreja, mas é a nossa igreja aqui onde nós estamos. Não é a igreja sua lá que você viveu na sua vida. E aí ele lembrava disso, citava como exemplo, quando ele falava a respeito desse texto na Bíblia. O povo estava ali, porque chorando, eles estavam lembrando lá do tempo que eles viram quando eles eram diferentes. Mas Israel não era mais reino constituído. Eles estavam voltando, mas eles ainda eram passaram do Medo-Persa. Depois do Medo-Persa, passaram para os romanos. Não haveria mais um reino independente. Eles estavam alcançando o direito de reconstituir o templo para reconstituir a adoração. A adoração reconstituída, dali até o do Cristo, porque com Cristo tudo se foi. Mas eles estavam alcançando o direito de reconstituir a adoração. Não era para voltar. Uma das coisas que mais derrubou Israel no meio da sua caminhada foi justamente essa questão de querer sempre ir para trás, levar sempre, falar, não, Davi, o tempo do rei Davi, o tempo disso, e alguns tempos nunca voltaram. O povo ficava assistindo e tentava ficar lembrando, esperando, sempre tempos que nunca voltaram, ao invés de os tempos que eles estavam vivendo, fazendo tudo aquilo que estavam amando. Então aqui a gente vê essas escrevendo um embate, não era um reino, mas havia dois tipos de vozes no meio. Existia a voz daqueles que tribulavam, festejavam, porque eles estavam vendo começar um tempo que durante toda a sua vida eles não tinham visto. Eles estavam almejando aquilo que seus pais tinham contado de como era a adoração a Deus. Eles leram nos livros da lei de Levítico, de Deuteronômio, como Deus deveria ser adorado, qual era o sacrifício. E viveram toda a sua vida aprendendo sobre aquilo. E agora eles estão vendo, agora nós vamos poder fazer como está escrito no livro da lei. E eles jubilaram. Mas havia aqueles que estavam olhando lá para trás. Eles estavam se lembrando do passado. E ao invés de aproveitar o momento que eles estavam vivendo, eles estavam, ao invés de se alegrar, estavam chorando. Ao invés de jubilar, eles estavam chorando. Aqui a gente não sabe exatamente sobre a consequência disso. Essa inspiração do Espírito Santo deixa registrado esse fato no lançamento da pedra fundamental. Mas quando a gente segue a história, a gente vai ver que não foi tão redondinho. Talvez Deus nos demonstre um pouco o nosso coração e não tenha essa disposição, a gente acaba perdendo alguma oportunidade também. A gente vai ver que logo no capítulo 4, os Espíritos conseguem talvez parar a obra da construção. Mas depois, lá em
que certa vez eu passei com eles, falam, Senhor, veja com grandes pedras, com grandes construções, e Jesus diz aquela célebre frase, que não ficará pedra sobre pedra. Ali os discípulos estavam louvando aquilo ali, aquela era a reforma que Herodes estava fazendo sobre esse templo que foi construído por essas igrejas. Então, lá no tempo religioso, o professor Luiz vai dizer que na época do tempo de Salomão, as pessoas tinham ditado para Jerusalém que quem não viu o templo construído por Salomão não sabia o que é bom. Escrevia versículo de marco e branco, quando viajamos muito longe do sol batia, era como se uma pérola brilhasse sobre o monte, se lá onde ficava aquela pedra branca brilhando no sol batendo branquinho. Então era algo escandaloso. Mas como revestimento, como reforma, porque precisa desse tempo aqui. E Esdras coisas. Então a atenção de Esdras aqui, com aquilo que o profeta Ageu nos esclarece lá no capítulo 2, versículo 3, ele chama a nossa atenção justamente nessa oração, nesse trabalho com a Deus. Nem sempre o trabalho com a sua Deus ele vai ser aquilo que nós esperamos. Mas nós não podemos desanimar, porque não é exatamente aquilo que a gente sonha. Ele nos mostra que quando Deus nos espera o que vai ter que fazer, ele tem que fazer o melhor que nós podemos fazer com aquilo que nós temos. E é Deus que vai abençoar o resto que acontecer com frente. A atenção justamente para isso, que o povo ele se pegou. E aqui, eu posso até arriscar um pouco, mas não é exatamente o foco principal do livro. Mas quando Esdras ele junta, ele mostra que, citando o choro do povo no final do capítulo 3, e aí no capítulo 4 ele começa a dizendo que os espíritos conseguem fazer parar. Então, também é chamando a nossa atenção para a gente saber aproveitar as bênçãos de Deus. Ele não ficar desprezando as bênçãos de Deus, porque não é exatamente aquilo que a gente estava esperando. A gente saber aproveitar, porque de repente aquele momento é legal. Logo depois Deus indica para falar, ali é o momento de chorar. Mas e quem estava chorando quando era perto de celebrar? E depois Deus indica que fala. Aí teve um momento que eu lembrei, só para aproveitar a bênção, não tem que ser a bênção. Então a palavra não chama a atenção, porque essa só coloca aí para chamar a nossa atenção para isso. Nós não caímos no mesmo erro que caiu com Israel ali quando estava reclamando. E saber aproveitar a bênção que Deus tem para nós quando Ele nos oferece, né? Porque quando nós sabemos glorificar naquilo que recebemos, mais Deus tem a nos oferecer. Então Deus possa estar nos abençoando, lembrando aí também da história, e aprendendo para aquilo que nos cita o Espírito Sagrado, a conseguirmos diante de Deus seguir os propósitos que coloca para nós. Cumprir aquilo que tem determinado para nós. Fazer a nossa tarefa, a nossa função nesse mundo, como igreja, como servo de Deus, no lugar onde Deus tem colocado a gente, alcançando quem Deus tem colocado diante de nós, fazendo aquilo que Deus tem colocado para nós fazer, sem observar, sem olhar